Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui Crismédio Vieira Costa Neto, ele que é Conselheiro Nacional da Pessoa Idosa. Crismédio, a gente tem datas significativas, elas terminam sendo emblemáticas para se discutir, para reativar a memória. O quanto é importante lembrar que pessoas idosas no Brasil hoje sofrem violência. Primeiro eu quero agradecer o espaço, né, e a oportunidade de dar espaço à pessoa idosa num programa tão importante como este. Então, tratar do envelhecimento hoje no Brasil é algo de extrema importância e que deve ser constante. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo. Em 2025, nós seremos a sexta maior população mundial com pessoas com 60 anos ou mais. Pela primeira vez na história, nós teremos mais pessoas idosas do que crianças de 0 a 8 anos. Então, isso é um fato que a gente já deve estar se preparando para trabalhar bem a questão do envelhecimento, né? Como outros países aí de primeiro mundo, o Brasil também não vai ficar atrás. Então, as políticas públicas, nós temos políticas específicas, como a de saúde, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, né, e outras que estão tramitando para garantir a esse segmento envelhecer bem. Envelhecer bem que significa tendo seus direitos assegurados, né, que já são garantidos pelo Estatuto. Mas não é isso que a gente vê, né? O último balanço do Disque 100, ele mostra que a violência continua. E são várias as formas de violência, né? Tem a violência, quando a gente fala, imagina logo na física, mas a violência emocional, a violência institucional, a violência, a negligência, né? São tipos de maus-tratos que estão aí dentro das nossas casas, maltratando os nossos idosos. Por que eu digo dentro das nossas casas? Porque essa mesma pesquisa, ela diz que o agressor é a pessoa mais próxima ou um dos mais próximos à pessoa idosa. Entendeu? Então, a pessoa hoje com demência, por exemplo, que tem crescido o Alzheimer e outros tipos de demência, porque só não existe o Alzheimer, tem sofrido mais. Por quê? Porque são pessoas cuidadas por qualquer um, ainda que você tenha boa vontade, Wendel, mas é preciso você ter um preparo para cuidar de determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa demenciada, né? Uma pessoa idosa com problemas psiquiátricos, né? Uma pessoa idosa deficiente, uma pessoa idosa com a sua opção sexual definida. Enfim, são vários tipos de situações que requer um preparo da sociedade como um todo para tratar e não ver o velho como um peso, como um descarte, mas ver um velho como parte do progresso, né? Eu estou aqui hoje porque alguém começou antes de mim, né? Eu hoje valorizo a pessoa idosa porque meus avós, meus pais me ensinaram a valorizar os mais velhos. Então é uma questão cultural, é uma questão educativa e a gente precisa disseminar essa consciência. Você é Conselheiro Nacional da Pessoa Idosa. Como o Conselho tem analisado esses últimos anos, a gente tem acompanhado esse trabalho, tem conversado, mas vê evolução nos últimos anos? Veio evolução. Não como nós gostaríamos, mas veio. Por exemplo, a 4ª Conferência da Pessoa Idosa, que aconteceu ano passado, as municipais, estaduais, culminando na nacional, foi grande a participação dos idosos. Então isso é muito bom, porque teve como tema o empoderamento e a participação da pessoa idosa. Então, quando a pessoa idosa ela participa do debate, a coisa modifica, porque ela é quem sente na pele o que é ser idoso ou idosa nos dias de hoje, né? Outra coisa importante é que conseguimos o Fundo Nacional da Pessoa Idosa. O que representa o Fundo Nacional? Representa financiar projetos para instituições que atuam na defesa da pessoa idosa. Então, um gesto concreto que eu vou lhe dar, e com muita alegria, até para se comemorar, é que nós conseguimos, o Pleno do Conselho Nacional, aprovar a equipagem de todos os conselhos estaduais e os conselhos das capitais, por enquanto, né?
significa o quê? Que o seu conselho vai ter a sua estrutura para que os conselheiros possam trabalhar, fiscalizar, cumprir o seu papel com dignidade, tendo o seu automóvel, tendo a sua sala, tendo o seu telefone, tendo facilidade de apurar ou pelo menos de fazer os encaminhamentos necessários. Porque se o conselho não tem estrutura, ele não tem o que fazer, né? Ele não tem poder de polícia. Ele vai encaminhar, e esses encaminhamentos, você sabe que no Brasil a burocracia ainda é muito grande, né? É um desafio constante. Mas o Conselho Nacional já fez e estamos disseminando o estatuto, né? Criamos agora uma logomarca específica, estamos estimulando as instituições de grande porte a mudar essa visão. Você vai num estacionamento, tem lá uma pessoa com a bengala já caindo. Isso representa a pessoa idosa? Não, não representa a pessoa idosa, né? Representa uma pessoa decaída. Então a gente tem que mudar esse contexto. E ficou agora a logomarca com os 60 mais. Não mostra rosto, não mostra ninguém. Mostra que com 60 anos você precisa ter mais dignidade, mais respeito, né? E também cumprir os seus deveres de cidadão, que as pessoas às vezes misturam. O velho, vê-lo como uma pessoa enfraquecida, uma pessoa decaída, e não é. Ele quer ser tratado como um cidadão, apesar da limitação, do peso, né, da sua fragilidade, mas ele quer conversar, olho no olho, tem toda o que nós temos, eles também têm, é tanto que muitos preferem ir ao médico só, preferem ir participar de algum ato religioso na comunidade sozinho, né? A gente vê muito isso, ou seja, eles querem que a autonomia deles seja preservada. É importante destacar aqui a imagem que os direitos do idoso não se limitam a ter prioridade na fila do banco. Pelo contrário, não. O Estatuto do Idoso traz mais de 115 artigos com vários direitos, começando pelo básico, né? Ele diz o direito à vida, o direito à assistência, o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito a ir e vir, e coloca também a obrigação do Estado, da sociedade e da família nesse processo, né? O Estatuto do Idoso diz que é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa. Nesse sentido, qual o dever do Estado, da família e da sociedade? Olha, o Estado, ele tem os seus projetos e seus programas para todo cidadão, mas ainda uma grande falha com a relação à pessoa idosa. Por exemplo, nós não temos na nossa capital alagoana uma delegacia específica para a pessoa idosa. Nós não temos na prática, eu digo na prática, porque teoricamente diz que o HU é o hospital de referência à pessoa idosa, mas a gente sabe que o atendimento não é o atendimento que deveria ser. Então, por que está se falando já em Hospital da Mulher? Por que não um centro de referência para a pessoa idosa? Específico, como outras capitais do país, não é? Aqui também ter a delegacia especializada, ou até seria mais flexível, que não seja para só a pessoa idosa, mas uma delegacia específica para grupos vulneráveis. Já contemplaria muita coisa, como a população de rua, né? Como a LGBT, enfim. Nós não temos um centro de referência para a pessoa idosa. Você sabe que as pesquisas estão comprovando que tem aumentado o número de idosos com HIV. Então, precisa de um tratamento, né? Se o jovem ele já fica constrangido em buscar ajuda, a pessoa idosa mais ainda. Então, é preciso que tenha esse olhar, a saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias, para esse atendimento à pessoa idosa, que não é igual ao atendimento a qualquer cidadão. E tem, me permita, também visto em notícias que, tipo, os cientistas já chegam à conclusão de que a depressão também é mais presente nessa idade. Depois de uma faixa de adolescentes, você já tem, uma faixa acima dos 60 anos, 65 anos, também uma proximidade maior de depressão no sentido, eu acho que deslocamento, de uma certa, não sei, falta de assistência. Há de se preocupar também com a saúde mental dessa Exatamente, pessoa? claro.
Por isso que o acesso à cultura e o acesso ao lazer é algo primordial, mas não se vê. Por exemplo, você vai a uma capital como Curitiba, tem parques, tem praças, tem um hospital para a pessoa idosa, né? Você sabe que tem municípios nossos aqui que nenhuma praça, começando o Wendel pela acessibilidade, né? Para uma pessoa idosa correr o risco de andar numa calçada, ele precisa ter muita coragem ou ser acompanhado por alguém, porque as nossas calçadas não são regulares, né? Então, isso vai fazendo com que a pessoa fique em casa, com que a pessoa chegue a um ponto deprimente, né? Isso é normal. Qualquer pessoa em qualquer situação de solidão, ela já não fica tão bem. Imagina uma pessoa idosa. Em muitos casos, esses idosos chegam a ser relegados ao quarto do fundo, esse tipo de cuidado, né? Isso. É uma prática comum também, né? Isso aí, por quê? Porque a pessoa idosa, quando ela chega a temer ir ao banco, administrar os seus bens, ela passa para alguém próximo. Alguém que nem sempre tem afeto, tem carinho, tem respeito. Então, essa pessoa passa a administrar a vida da pessoa idosa, né? E essa história do quartinho, isso é muito comum, né? Muito comum. Ou quartinho ou abrigo, né? A gente tem percorrido o país e visto barbaridades. Então, é preciso, Wendel, eu repito, a questão da educação, a questão da cultura. Você precisa ver o papai, o vovô, a vovó, o sogro, a sogra, os mais velhos como alguém que merece o respeito, né? Porque essas crianças vão crescendo respeitando, certo? Então, é muito presente ainda esse abandono que os idosos temem, né? Você vê muita gente aí com 55 já preocupado de como vai chegar aos 60 anos, como vai ser tratado pelos seus aos 60 anos, a partir de 60 anos. Eu vou lhe dizer, tem muita gente com 30 já preocupado com como é que vai ser tratado, né? Porque a sociedade de hoje não é uma sociedade muito favorável à pessoa idosa, pelo menos no Ocidente. A gente tem uma imagem muito de um respeito com a pessoa idosa, nos parece, não estamos aqui, mas nos parece que no Oriente, Japão, China, você vê algum tipo, ou pelo menos nos parece que tem um respeito pela pessoa idosa, algum tipo de reverência. Mas no Brasil a gente não vê isso, pelo menos não de uma forma tão explícita. Essa preocupação não tem que ser, inclusive, desse adolescente? Exatamente. A nossa cultura, ela não é uma cultura de respeito, né? Ela, infelizmente, você presencia isso agora, nesse exato momento. Se você for a qualquer ponto de ônibus, você vai ver a dificuldade que é de o motorista parar para uma pessoa idosa que esteja dando a mão. Você percebe claramente. Se você consegue subir no transporte coletivo, você vê quantos idosos estão em pé, né? Ou seja, falta respeito, falta educação. Mas por que falta esse respeito? Eu acredito que, primeiro, a família ela tem uma grande responsabilidade em apontar para as suas crianças o respeito, a dignidade da pessoa e principalmente da pessoa idosa, né? Segundo ponto, o ponto acadêmico. Como é que estão as nossas universidades trabalhando a questão do envelhecimento, né? Você vê muitas áreas aí afins, as pessoas se formam, mas não vê em nenhum curto prazo sobre a questão do envelhecer, né? Então, a educação para o envelhecimento também é algo muito sério que a gente não tem visto nas nossas escolas, né? Por exemplo, vamos ilustrar o Estatuto do Idoso, né? Vamos começar a trabalhar de uma forma ilustrativa, de uma forma que as crianças comecem a entender o que é o Estatuto, né? Então, é uma política que está se fortalecendo, mas lenta. Não é como outras políticas que você vê aí bem fortalecida e o povo na luta, na rua e dando mais força ainda. A política da pessoa idosa, ela é uma coisa extraordinária, mas na prática a gente percebe que há muitas lacunas. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui com o Crismédio Vieira Costa Neto, ele que é conselheiro nacional da pessoa idosa, e a gente vai falar mais sobre o assunto no próximo bloco. A gente volta já.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com Crismédio Vieira Costa Neto, conselheiro nacional da pessoa idosa. A gente está falando de diversas ações, mas no dia 15, quando a ONU estabelece 15 de junho para discutir a questão da violência, preocupa situações como, exemplo, o abuso financeiro? É considerado uma violência? Não só é, como é o quarto maior no ranking de denúncias, né? E se dá de várias formas, o abuso financeiro, né? Nós, desde a retenção do cartão, a agiotagem, a procurações feitas de qualquer forma e assinado pela pessoa idosa, isso tem sido muito constante, as denúncias que chegam ao Conselho Nacional. O abuso financeiro é muito presente e é um mal que tem maltratado demais as pessoas idosas, porque elas perdem totalmente, né, a sua autonomia no sentido de direcionar a sua aposentadoria, os seus bens, né? É o que chama de violência patrimonial, financeira, enfim. Mas está previsto nos artigos 102 e 104 do Estatuto do Idoso, que é crime da cadeia, e a pessoa pode pegar até 4 anos de prisão. É mais comum do que a gente imagina? É mais comum do que a gente imagina. De quem vem essa violência? Geralmente do mais próximo, porque filho, filha. O filho, a nora, um vizinho. Às vezes a pessoa idosa se apega muito fácil. Então, cansado ou não quer ir ao banco, passa o cartão tem ocorrido muito, para uma pessoa de confiança, né? A gente vê muitos casos que as pessoas percebem aos poucos que está diminuindo o salário, mas não tem a coragem de perguntar ou pelo menos demonstrar desconfiança. E quando isso chega, geralmente por terceiros, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, que isso vai se apurar, aí se detecta, se comprova que aquela pessoa fez um empréstimo, né? Dependendo do salário, empréstimos altos. Então é um abuso muito perverso, é presente, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. As pessoas idosas precisam, a não ser aquelas demenciadas, que aí um juiz delega ou indica quem vai. Mas nesse caso, exemplo, para orientar uma família que entenda que, tipo, seu parente próximo, seu membro da família encontra-se com problemas, como ensinar para essa família quando é hora de orientar, no caso de uma senilidade, de uma demência, e quando é hora de não, tipo, ter a posse de um cartão desse não é direito ainda, porque não é o caso. Como separar isso? Eu diria que isso é questões de princípios, valores que você traz desde do berço, né? Porque você tem um pai, você percebe que ele está com sinais de Alzheimer. Então, você vê, isso aconteceu com um amigo meu. Ele começava a ir ao banco e sempre tinha a ajuda de alguém. E sempre vinha o dinheiro muito pouco, faltava sempre. Enfim, o filho detectou que ele estava sendo abusado financeiramente por um colega, né? Então, ele levou à Defensoria Pública, a Defensoria Pública encaminha a um magistrado que define quem vai ficar, né? Depois de um laudo médico, de que a pessoa não tem condições, se define quem vai ficar administrando, né, os bens. Porque é uma questão muito delicada, né? Exemplo, num caso desse, você citou o banco, você não é comum, não é raro você ver idosos numa fila de supermercado, por exemplo, em que revela a senha para quem quiser, fala alta a senha, pede ajuda. Atrás do cartão, mostra atrás do cartão, né? Pede ajuda ao caixa para que o caixa digite, faça as coisas. É um risco, não é? Um risco. Eu tive uma experiência que me deixou muito preocupado. Eu estive numa agência bancária há uns 2 meses atrás e eu estava aguardando a minha vez e tinha uma senhora bem idosa com um funcionário do banco. E ela tinha problema de audição.
Então ela queria saber como era que estava o saldo, né? E a pessoa falou alto, não só o tom de voz, o valor também era alto. Então eu fiquei muito preocupado, porque eu digo, se como a gente chama, um mau elemento, né, vê que essa pessoa tem esse dinheiro todo na sua conta, ele vai fazer de tudo para tentar se aproximar e dar um golpe. A gente tem né? aqui em Alagoas um caso, é claro que a gente não pode citar nomes, mas um caso emblemático de um senhor de 85 anos que aos 80 e poucos anos decidiu começar a doar parte de seus bens, um senhor rico, obviamente, para quem ele quisesse, para a namorada, para o filho da namorada, para o funcionário, e começou. E a família pediu a interdição disso. E a justiça decidiu que não há senilidade no caso. Não há, num caso desse concreto, embora não possa ser revelado, não há um dilema. Você tem os filhos que acham, que acreditam a esse senhor uma senilidade, e você tem esse senhor dizendo, não sou senil, eu quero dar. Não é um dilema nesse momento de dizer assim, quando separar, eu digo isso para servir de exemplo para outras pessoas, quando separar o que estou cometendo um abuso ou não estou cometendo um abuso. Neste sentido de tipo, a pessoa idosa, independente da idade que ela tenha, a propriedade é dela. O cartão é dela, a conta é dela, o salário é dela. Mas há que se ter um cuidado de respeitar, inclusive, as decisões, que muitas vezes não possam ser compreendidas por um filho, não é isso? Exatamente. Assim como a pessoa idosa tem direito, tem um limite para dirigir, né? Tem um limite para outras questões, nesse sentido também. Então, assim, o primeiro apoio e proteção da pessoa idosa é a família. Então, se a família cumpre o seu papel, né, vê que a pessoa apresenta um certo esquecimento ou algo em comum, leva primeiro para o médico. Né? Porque se o médico detectar que aquela pessoa vai precisar de cuidados especiais, né, é até a hora da justiça ser comunicada. Né? Olha, meu pai ou minha mãe está dessa forma, nós já fomos ao médico e estamos dando conhecimento, né? Porque aí a justiça vê se está na hora ou não dessa pessoa passar uma procuração para que a família administre, né? Mas isso é raro, esse cuidado é raro. Geralmente há interesses difusos e abuso mesmo. É abuso, né? Você vê, é comum também, duas coisas que eu presenciei. Eu já presenciei uma avó chegando com o neto na concessionária para tirar um carro, né? Já não conseguiu por conta da idade. Tenho também um caso de uma pessoa muito próxima, em que dois rapazes abordaram, disseram que ela tinha ganho um prêmio, que eles também tinham ganho, mas ela precisaria primeiro passar os dados, conta toda aquela história bonita. E no fim das contas, Wendel, essa pessoa, ela ficou com a conta dela zerada, porque eles fizeram todo um cenário de afeto, né? Quando executaram o que eles queriam, pediu para ela ir até a farmácia comprar uma medicação que um dos dois indivíduos não estava bem, quando ela foi que voltou a Deus. Né? Então, as pessoas idosas, isso que você falou, eles têm uma facilidade muito grande de confiar, uma facilidade muito grande de dar confiança. Basta você ser uma pessoa simpática, né? Então, é um perigo. E as instituições bancárias, elas poderiam não deixar tão fácil a questão do empréstimo, entendeu? Mas só dar o empréstimo com uma certa autorização ou com... enfim, deve-se criar um mecanismo que garanta que aquela pessoa está tomando empréstimo porque precisa e que não está sendo vítima de um abuso, de uma violência financeira. Muitos golpes também pelo telefone, né? Pelo telefone, né? Então, pela pessoa ter uma certa
fragilidade, isso é muito natural, né? A gente vai envelhecendo e vai vendo que o nosso limite vai chegando. A pessoa se entrega rápido, né? Se entrega rápido por telefone, aí é um abuso psicológico, uma pressão emocional que faz com que a pessoa se entregue totalmente, né? Isso daí tudo é acompanhado pelo Conselho por meio do Disque 100? É acompanhado. O Ministério da Justiça apresenta detalhes, eu estou aqui com detalhes da última apresentação, tudo muito minucioso, né? Mas ainda não é suficiente, Wendel. Por quê? Porque você disca o 100, você relata a denúncia. A ouvidoria, ela vai fazer o quê? Ela vai devolver a denúncia para o órgão mais próximo, ou o MP, ou a Defensoria, ou os CREAS, ou os conselhos. Então, quando isso acontece, apesar de ser muito eficiente, as pessoas que recebem a denúncia, essa apuração toda, ela é muita eficiência, muito detalhe, mas quando vem chegar, é tarde demais, né? Então, nós precisamos ter, no Estado, um ponto focal, um núcleo, onde essa demanda possa se concentrar. Uma parte física. Física, uma estrutura física, né, que tenha uma equipe multiprofissional. E já houve isso. Mas isso precisa ser necessariamente estatal? Não pode ser por meio de entidades, instituições, como a própria igreja? Olha, porque há uma manutenção que se torna cara, né? Por exemplo, as denúncias, elas só vão aumentando. Então, ela requer o quê? A visita, ela requer que se apure com muito equilíbrio, de uma forma muito apurada, né? Então, qualquer instituição privada, isso causaria um ônus muito grande, né? E é um papel do governo, isso aí, né? Então, hoje, se você perguntar, eu já dei várias entrevistas, existem dados específicos de Alagoas, eu tenho baseado no Disque 100. Mas há uma subnotificação. Por exemplo, a secretaria que você tinha antigamente, a Secretaria de Cidadania, Mulher, Direitos Humanos, uma série de coisas. E tinha, eu acredito, um departamento para pessoa idosa, chegava a ter, não? Já existiu por um certo período, né, financiado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Disque Idoso. Aqui era o CIAP, em Alagoas, que era um núcleo onde tinha uma equipe multiprofissional, bem equipada, que fazia esse serviço, ou seja, o Disque Idoso local, que é o ideal, né? Então, nós não temos. Aí o que é que acontece? Há denúncias na OAB, há denúncias na Secretaria de Segurança Pública, há denúncia nos conselhos, fica muito fragmentado. Então, dia 15 de junho era um dia para que essas instâncias se reunissem e convocassem a imprensa para uma coletiva e deixasse claro o balanço, como fez o Disque 100 Nacional. Entendeu? É preciso que a gente seja prático. Como é que estão envelhecendo as pessoas idosas lá no presídio? Como é que estão envelhecendo as pessoas idosas do sertão? Né? Que lá a agiotagem é maior ainda. Como é que estão envelhecendo as pessoas idosas LGBT? Tudo isso, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa e outros órgãos, como no MP, na Defensoria, era para, dia 15 de junho, se reunir e levar para a sociedade a realidade. Pontos que precisam de avanços. Que precisam de avanços, né? Isso ser publicizados e também ser, a partir do Estatuto, mostrar que essa prática, ela é crime, há punição, há tantos anos de cadeia, dependendo da... Há bons exemplos em outros estados? Existem bons exemplos, existe sim. Por exemplo, o Acre, a capital do Acre é pequena, mas lá existe uma delegacia especializada no atendimento à pessoa idosa, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, certo? Então, são experiências exitosas. Como também existe uma coisa nova, que é os centros-dias, ou seja,
A pessoa idosa pode passar o dia ali com direito a um lazer, a um conforto, a cultura, tranquilamente. E à noite ir dormir em casa com a família, né? Então, existem experiências exitosas que a gente precisa não copiar, mas se inspirar para fazer melhor, né? Pois bem, a gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com Crismédio Vieira Costa Neto, ele que é conselheiro nacional da pessoa idosa. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Crismédio Vieira Costa Neto, ele que é conselheiro nacional da pessoa idosa. Estávamos aqui falando de diversos assuntos relacionados à pessoa idosa e temos nesse debate, nessa discussão sobre políticas públicas, uma figura importante que trabalhou tanto na pastoral da criança como também na pastoral da pessoa idosa, Zilda Arnes. Quem foi Zilda Arnes para aquele telespectador que ainda não ouviu falar? Pois Se é que é possível, né? Mas sempre tem Doutora jovens. Zilda Arnes, como a gente conhecia, né? Tive a oportunidade de ser próximo dela por alguns anos. Eu considero ela uma amiga da humanidade. Doutora Zilda, irmã do cardeal Paulo Arnes, ela criou, a pedido dele, um trabalho voltado para a criança, porque o Brasil, na época, a desnutrição era muito grande. E ela tinha, há pouco tempo, ficado viúva. Então, a doutora Zilda criou a Pastoral da Criança, que hoje está presente em 23 países. E um dos estados onde ela primeiro fez, ou foi decisivo para ela continuar, foi Alagoas. Ela chegou aqui em 83, na época o arcebispo era Dom Miguel Fenelon Câmara, e ela começou um trabalho na Vila Brejal. Ela escolheu a Vila Brejal e ficou vindo a Maceió constantemente. E a Pastoral da Criança hoje está presente, além do território nacional, em 23 estados, e em 2004 ela fundou a Pastoral da Pessoa Idosa. Ela fundou a partir da necessidade que os líderes da Pastoral da Criança encontravam quando iam visitar as crianças, porque lá sempre tinha um idoso, uma idosa, o vovô, a vovó, e pediam orientações. Então a doutora Zilda procurou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia para debater a possibilidade de criar indicadores sociais e de saúde e apresentar a CNBB para, então, a CNBB analisar e aprovar uma pastoral específica para a pessoa idosa na comunidade. É o que foi que houve. A CNBB lançou em 2003 a primeira campanha da fraternidade voltado para a pessoa idosa, que era o tema Fraternidade e Pessoas Idosas, e o lema Vida, Dignidade e Esperança. E consultou todas as dioceses do país. Como foi favorável, a resposta da campanha sempre a CNBB delegou a doutora Zilda a organizar e coordenar a pastoral da pessoa idosa nos primeiros anos de existência. E assim ela fez, né? Então ela começou a visitar as dioceses. Na época ela já tinha sido eleita uma nova coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Ela ficou a nível internacional. E aí ela se dedicou à pastoral da pessoa idosa, né? Recebeu 5 vezes a indicação ao Nobel da Paz, né? Foi a brasileira com o maior número de indicações, vários prêmios na América Latina, e aqui em Alagoas ela se tornou cidadã honorária do estado, da capital e de alguns municípios. Então ela tem um carinho muito grande por Alagoas. E faleceu em missão no Haiti, né? Como coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa e como coordenadora internacional da Pastoral da Criança. Então foi uma grande mulher. Ela é classificada por alguns especialistas, principalmente na teologia, como a mãe do Brasil, né? Quem teve a oportunidade de conhecê-la via o quanto ela transmitia ternura, doçura, valores que a gente só
cresce e fortalece o coração. Era um amor de pessoa, doutora Zilda. Isso aqui, o que significou, Zilda Arnes, aqui para Alagoas, é traduzido também em forma de comenda aqui na Assembleia Legislativa. Como é que tem sido visto isso pela pastoral? A pastoral, ela manifestou já a gratidão, né, por a iniciativa da Assembleia Legislativa de criar a comenda doutora Zilda Arnes, que é um marco, né? Não sei se você alcançou essa época em que Teotônio Vilela estava no ranking nacional com o maior número de mortalidade infantil do país. E a doutora Zilda veio com tudo, com o voluntariado, e mudou a realidade, né? Mudou tanto a realidade que a pastoral da criança ela tem um assento permanente no FECOEP, né? Que é o Fundo de Amparo à Pobreza do Estado. Então, a pastoral da criança tem lá um assento, discute essa questão da pobreza, da mortalidade, da desnutrição. Então, ela mostrou que realmente era uma guerreira, uma mulher de coragem, apesar da idade, né? Ela também, com os seus 75 anos, ela mostrou, estava cansada, mas não desistia, né? Conta pra gente mais o que é o dia a dia da pastoral. O dia a dia da pastoral, a ação principal é a visita domiciliar à pessoa idosa, né? Então, para ser um voluntário da pastoral, ele passa por uma capacitação básica no Guia do Líder. É um guia que foi elaborado por especialistas. Me permita. Vários especialistas de várias partes do país e traduziu numa linguagem bem acessível dicas de cidadania, de cuidado, de fé, vida e de direitos da pessoa idosa. Então, o voluntário, ele passa por uma capacitação de 18 horas para então começar sua missão. Ele vai com uma noção básica de como tratar a pessoa idosa. E esse voluntário, ele diz quantos dias ele pode deixar à disposição? Fica muito a critério da realidade, né? É bem à vontade, não é um peso, né? E aí esse acompanhamento, nós temos um raio-x, porque acompanhamos através de indicadores, um raio-x da comunidade, do município, do estado e do país, de como vivem as pessoas idosas. Esse voluntário precisa ter alguma ligação religiosa? Não. A pastoral, já na sua criação, ela é uma pastoral ecumênica. Então, nós tanto temos voluntários de outras religiões, como nós acompanhamos pessoas idosas de outras religiões também. Então, ela é muito aberta e isso tem feito muito bem, né? Desde a sua fundação, nós já tínhamos pessoas de outras religiões tradicionais que ajudaram a doutora Zilda na construção do material da pastoral. Então, de casa em casa, todos os meses, a pastoral vai ao encontro. É aquilo que o Papa Francisco pede, uma igreja em saída, sair do comodismo, se colocar no lugar do outro, se comover com a dor do outro, né? Não adianta estar só falando numa linguagem muito bonita, teológica, teórica, se eu não dou um exemplo concreto, né? Não é fácil o Papa Francisco dar o exemplo que ele vem dando, mas ele precisa dar para ser uma inspiração para as pessoas. Então, na pastoral, a doutora Zilda foi embora, mas nos deixou um grande legado, né? É tanto que a pastoral da criança, como a da pessoa idosa, só cresce e se fortalece. Esse pensamento do Papa Francisco hoje, ele tem conquistado os corações de todas essas pessoas no sentido do cuidado com o próximo? Tem sim. Inclusive, o Papa Francisco, ele, desde o primeiro pronunciamento como pontífice, ele fala do cuidado dos mais frágeis. Ele diz que cuidar é guardar as pessoas, é cuidar da criança, é cuidar do idoso, é cuidar dos mais frágeis. Ele nunca deixa de fora nenhuma faixa etária, ele inclui, né? Eu achei muito interessante e marcante quando ele veio ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, já no avião ele falava da cultura do descarte, né? As crianças indefesas, se tratando do aborto, e as pessoas idosas, que temem o esquecimento, que temem a exclusão,
que teme o abandono, né? Então isso é muito sério e ele está insistindo nessa cultura do encontro, nessa cultura do cuidado. A gente não pode renegar as pessoas, abandonar de qualquer jeito, como um copo descartável. A pastoral da pessoa idosa aqui em Alagoas, ela chega aos 102 municípios? Não, é o grande desafio é alcançar os 102 municípios, né? Nós estamos presentes em 32 municípios ainda. É positivo porque quem abraça a pastoral da pessoa idosa, abraça porque tem compromisso. Ela não é uma pastoral como muitas pessoas confundem. Não é um grupo de encontro, não é um grupo de lazer, não é um grupo de descontração. Tudo isso a gente apoia e a gente, se tiver a oportunidade, participa. A pastoral, ela tem como foco as pessoas mais pobres, né? E aí nós participamos do controle social através dos conselhos, justamente para ser vez e voz das pessoas idosas, né? É no controle social que a gente pode reivindicar, é no controle social que a gente pode mostrar como realmente estão vivendo as pessoas idosas. É a pastoral que vai de casa em casa. Então ela tem uma visão muito próxima, ela toca na ferida, ela toca na carne, ela toca na dor das pessoas idosas que envelhecem. Há diferença entre a pessoa idosa da cidade com a do rural? Muito. Você vê qualquer município do Alto Sertão, você pode se deparar com uma pessoa que você dá 80 anos, onde ainda não tem 60. Né? Isso é muito comum. Diferente do Sul. Vá a Santa Catarina, você vê pessoas com 70 que você dá 45, 48, 50, por conta do acesso à saúde de qualidade, o acesso à educação. Né? Quantas pessoas idosas hoje frequentam a universidade? Quantas pessoas idosas se cuidam? Quantas pessoas idosas hoje não deixam o seu exercício físico por nada? Né? Trabalha o afeto, trabalha a cultura, né? Não se isola, não se deixa abater, né? Se por acaso os filhos não dão valor, mas ela busca outra alternativa onde ela se sinta valorizada, né? Isso aí pode ser na comunidade, pode ser na igreja, pode ser num grupo de pessoas idosas, numa associação, enfim. Nós temos isso aí muito, muito presente hoje e o nosso sonho é ver, principalmente no Nordeste, as pessoas idosas envelhecerem, inclusive, curiosamente, um grande número de centenários estão no Nordeste, né? Estão aumentando demais, né? Sábado mesmo eu tive um encontro com uma idosa de 102 anos, lúcida, conversou comigo como se nada... Eu fiquei pasmo, porque... O segredo de envelhecer bem é estar incluída, além da saúde, obviamente? Olha... É estar dentro da sociedade? Não. Eu acho que o segredo está no coração das pessoas. Se eu perdoo, se eu sei dar afeto, se eu sei receber afeto, se eu sei calar, se eu sei falar, se eu sei qual é o seu espaço, se eu não inculco com qualquer coisa, né? Se eu consigo sorrir para a vida, se eu tenho meu contato com o sagrado, independente da minha fé, tudo isso facilita, né? Tudo isso facilita. As pesquisas dizem, câncer e outras doenças, elas estão ali, foram geradas a partir de rancor, a partir de raiva, de vingança. Então as pessoas que não dão atenção a isso, vivem mais, vivem de bem com a vida. E isso gera realmente vida e vida em abundância, que é o que Jesus diz lá no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida, mas tenham uma vida em plenitude. Não adianta você ter 100 anos, mas viver uma vida desgraçada, uma vida triste, de raiva, de exploração. Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com Crismédio Vieira Costa Neto, conselheiro nacional da pessoa idosa. A gente volta já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com Crismédio Vieira Costa Neto, ele que é conselheiro nacional da pessoa idosa, e a gente está falando de diversos assuntos.
Entre eles, um dos assuntos mais tocados este ano é a questão da reforma da Previdência. A igreja, de certa maneira, se posicionou contra. Como pensa o Conselho a questão da reforma da Previdência, Crismédio? O Conselho Nacional já se posicionou, o Pleno, publicamente, oficialmente, né, sendo contra a forma como está sendo tratada a questão da Previdência, né, principalmente no que se refere ao BPC. Né? Então, já houve um posicionamento formal e nós estamos esperando e lutando para que não passe da forma como está proposta, né? Porque isso aí seria um ato, uma violação tremenda para muitas gerações, né? Então, o Conselho, ele coerentemente se posicionou, enviou para o Congresso e para a Presidência da República um ofício colocando os pontos que podem ter consequências terríveis para a população brasileira. Então, quando a gente discute isso, por exemplo, uma das propostas da reforma da Previdência é elevar de 60 para 65, de 62 para 65, a idade para se aposentar. Uma vez que a gente considera, e a gente tem visto aí nos manuais, mais de 60, se você já se aposentar, a aposentadoria viria já na fase mais, já acima do que é o limite. Isso mexe com o conceito do que é idoso? Mexe, porque ninguém envelhece do mesmo jeito, entendeu? Eu envelheço de uma forma, eu estou falando aqui em todos os aspectos, né? Familiar, enfim, acadêmico, emocional, você já vai envelhecendo de outra forma. Então, considera-se também a questão das regiões, né? Envelhecer no sul, no sudeste é uma coisa, envelhecer no nordeste é outra. Então, o Brasil ainda não está preparado. Já até começou-se um debate, mas ainda bem que parou, que era aumentar a idade no Estatuto do Idoso, que a pessoa passasse a ser idosa a partir de 65. Nós não estamos preparados, né? Tem aí países da Europa onde a pessoa é considerada idosa a partir dos 70, mas é outra realidade. Temos idosos de 55 anos? Fisicamente, psicologicamente, sim. Temos idosos, temos pessoas com 70 anos que não são idosas? Sim, nós temos. Não só 70, mas 80. Você vê pessoas aí a todo vapor, né, cuidando das gerações de netos, de bisnetos, fazendo alguma coisa, se mexendo, não parando, né? Isso é muito importante. Isso daí, quando se leva em consideração, é possível dar poder a essas pessoas? Ou dar mais poder a essas pessoas? Deve-se, sabe? Um dos temas das conferências do ano passado era empoderamento e protagonismo. Empoderar, dar poder, dar espaço, dar vez, dar voz. A pessoa precisa estar atenta, ou melhor, ela precisa ter garantido esse espaço para ela falar, para ela lutar, para ela sugerir, para ela propor, para ela até mesmo contrariar uma discussão e que beneficia a qualquer pessoa, menos a ela, né? Então, o empoderamento é algo que a gente precisa lutar, onde a gente está, não esquecer de dar espaço, né? Eu até sou um pouco chato, quando eu sempre pergunto, na mesa vai ter um casal de idosos? A gente não pensou, ainda é bom pensar, com muita delicadeza, porque eles precisam se sentir participantes dessa construção, né? Eles precisam saber que a sociedade está dando valor. Isso também, Wendel, acontece muito de uma população idosa desacreditada, né? Uma população idosa acostumada às pessoas decidirem por elas. Então a gente precisa trazer com o seu protagonismo, com a sua história de vida, as pessoas para o meio, para o controle social, para as conferências, para os meios de comunicação. É preciso mostrar a cara
da pessoa idosa. Tem um programa, eu acho que acredito que seja do Sebrae, que é o Senhor Experiência, que era trazendo ex-gerentes para dar consultoria. Hoje, é um exemplo, mas hoje seria interessante utilizar não só ex-gerentes de banco, mas ex-jornalistas, ex-engenheiros, ex-aposentados, aposentados arquitetos, advogados, para serem consultores do que hoje. A gente não guarda dentro das casas, da nossa sociedade, uma fonte muito rica de informação? A maior importância e riqueza da pessoa idosa é a sabedoria de vida. Então, certamente, qualquer profissional, qualquer agricultor, qualquer costureira, ela chegando aos seus 60, 70 anos, ela vai estar com uma sabedoria espetacular. Então, você não pode perder, você não pode descartar, né? Mesmo aposentada, mas ela pode contribuir auxiliando, como a consultoria, por exemplo, assessorando, até gerenciando mesmo alguns espaços, né? Você vai no sertão, eu estive no sertão, e se fala muito lá em você medir a terra, que não é fácil, né? Você medir um terreno. E você vê pessoas que não tiveram acesso à sala de aula e que faz isso em poucas horas e que o engenheiro fica de boca aberta, né? Então a experiência de vida, ela conta muito, ela contribui, ela colabora, desde que a gente escute, né? Basta só o meu avô saber muito e eu não dar valor, né? Acontece muito. Eu tenho pena, não. Primeiro comece respeitando os seus. Primeiro comece ensinando aos seus filhos que os mais velhos têm valor e que a gente precisa dar valor. Se você fizer isso, está construindo uma cultura do encontro, uma cultura de ternura, uma cultura de educação. E isso daí, quando você não faz isso, o que é que você produz na sociedade como um todo? Quando você não consulta um advogado que era um bom advogado, um jornalista que era um bom jornalista, um gerente, o que é que você leva, o que você não enxerga no teu dia a dia, porque não está no teu escritório, não está na tua redação, não está no teu consultório, mas o que é que você deixa de enxergar, mas está produzido dentro da casa dessa pessoa? Você deixa de ganhar, né? É uma perda, é uma pena. Você poderia, respeitando a experiência, você ter um ganho imenso naquilo que você faz, né? Basta ainda um conselho, né? Se você está com um problema, seja qual for, você senta com alguma pessoa idosa, que você confie, que você conviveu, você vai ver que as palavras são outras, porque são sábias. Não são palavras nem pensamentos inteligentes, são sábios, né? A sabedoria, ela ultrapassa a inteligência. Então, é uma riqueza que está se perdendo, né? Aí vem a desvalorização. Mas devia-se criar programas, projetos para incluir essas pessoas que já estão aposentadas, mas que podem dar um show na sua empresa, onde ali ela estiver, ela deixar a sua marca com a sua experiência. Um assunto que a gente está chegando no final, eu queria reforçar um pouco nessa discussão que a gente tem do dia 15, o cuidado com a pessoa idosa, a não violência com a pessoa idosa, negligência. O que a gente pode considerar negligência como violência? A negligência, ela está no ranking, no topo do ranking, como a violência. Na prática, é a falta de cuidado, né? Você deixa aquela pessoa por conta, todo o descuido do mundo. Por quê? Você mora hoje com seu pai em casa, digamos que ele tem 80 anos. Ele precisa viver num ambiente adaptado. A audição diminui, você precisa ter paciência, entendeu? Você não pode fazer de conta que ele escuta como você escuta, né? Pode ter um problema de voz, um peso no andar. Então, se você não considera isso, não trata isso com cuidado, isso é negligência, né? Isso, como também tem a autonegligência. Às vezes a pessoa, por si ou por algum problema depressivo, ela se autonegligencia. Então ela também se faz,
se auto-maltrata, entendeu? Mas a negligência ela é a falta de cuidado, é o desprezo, é as pessoas que não cuidam. Chega a casos graves? Sim, chega grave. Inclusive, há 15 dias atrás eu estava no fórum em São Paulo sobre direitos humanos e pessoas idosas e houve um relato lá que me deixou muito abalado de um filho que tinha um pai que morava só, o pai cadeirante, mas ele não tinha o que fazer. E ele botou o pai na porta de casa com uma placa para quem quisesse levar, né? Isso foi mostrado, registrado e dói, né? E dói. Você precisa ver, quer dizer, qual foi o ensinamento que essa pessoa teve, a oportunidade de educação, de princípio, de valores, né? Porque às vezes acontece de você não ter tido um bom relacionamento na juventude com o pai, mas isso não quer dizer que você deve renegá-lo, né? Onde há outras experiências exitosas. Em Maceió tem um abrigo, a Casa para a Velhice Luiza de Marilac, e eu sempre passo por lá e vejo que tem um filho, a mãe dele está lá, mas todos os dias, nas 2 folgas que ele tem, ele vai lá visitá-la e saber como ela está. Então, isso é um ato de ternura e de afeto copiável que a gente precisa ver. Se a gente não tem essa possibilidade de todos os dias ir, mas também ter a oportunidade de não esquecer. Porque deixar lá não quer dizer que você deve esquecer, né? E isso tem acontecido muito. Cai no esquecimento. Pois bem, Crismédio, eu queria agradecer muito por todas as explicações e informações que você passou. A TV Assembleia fica sempre à disposição. Eu que agradeço esse espaço tão importante para a sociedade alagoana e do Brasil também. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.